Túlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 14 de agosto de 2013, é uma quarta-feira. Nosso verbete de número 2749. Ele tem 6 páginas, 50 logias e 32 máximos. O tema de hoje é o princípio coincidência oppositórum e é da especialidade anticonflitologia e foi redigido pela verbetógrafa veterana, professora Malo Balona. A professora Malo é reeducadora autodidata brasileira, natural de Belo Horizonte, Minas Gerais, voluntária da Conscienciologia desde 86, docente da Conscienciologia desde 88, autora dos livros Síndrome do Estrangeiro e Autocura através da Reconciliação. Ela é tenepsista desde 1995. Definologia. O princípio coincidência oppositorum é o ponto de convergência transcendental entre polaridades de 2 ou mais ideologias, construtos e ou posicionamentos opostos, demarcando para a psíquica lúcida a linha extrafísica anticonflitológica da concórdia possível de interseção interassistencial. Na pensenologia, o holopensene pessoal da intermediação, o mater pensene da megafraternidade, a interfusão pensênica geratriz. E em fatologia, a polêmica útil nascida de posições contrárias, o padrão de conduta pacífica do líder diante do próprio tempo, a discussão proveitosa entre pontos de vista diferentes, a busca do ponto de inflexão dual das afinidades, o fomento ideativo trazido pela discordância, a busca incessante da melhor solução nos impasses evolutivos max-proexológicos, a admissão da interdependência consciencial, a sabedoria de fazer concessões sem perdas evolutivas, a tares interassistencial na condição de oposição cosmoética visando o melhor para todos, as recins criativas resultantes da autodiscordância entre trafores e trafares. E na parafatologia, o resultado benigno da impactoterapia exemplificadora da concordância entre opostos. O amparo de função atuante na coincidência dos opostos para o êxito de tarefas autoproexológicas. A concórdia retificadora cosmoética das relações interprisionais. A intercompreensão da natureza multidimensional bioenergética, multiexistencial e holossomática, favorecendo a intercomunicação. O fórum invisível paradireitológico, julgando atenuantes e agravantes cosmoéticos nos processos interconscienciais jamais arquivados. As megapacificações coletivas promovidas pelas reurbanizações extrafísicas. Nós chamamos a atenção que na fatologia tem 25 linhas e a parafatologia 22 linhas. E na divisão detalhismo, o verbete apresenta 24 máximos. E na remissiologia, nós destacamos o binômio contraponteado, coniúncio, hibridismo, paradoxo desassediador e princípio da empatia evolutiva. O princípio coincidência oppositorum intermedia acordos nos embates autoevolutivos interassistenciais, atuando na condição de divisa serenológica indutora da concórdia entre oponentes. E na questionologia, você compreende o valor da aplicação do princípio coincidência oppositorum? Já emprega essa divisa axial promotora da concordância entre opostos? Com quais resultados? Na bibliografia específica, nós temos 8 fontes bibliográficas. E na mega-análise, feita pelo João Paulo, contrastação, contraposição, contraditoriedade, adversidade, discordância, antinomia, antagonismologia, oposiciologia, oximorologia, interseção, intercooperação, harmonização, justaposição, interfusão, consenso, concordância, convergência, complementariedade, paradoxologia e anticonflitologia. Professora Malo,
Então, vamos aqui iniciar com as perguntas. Agora, antes disso, eu gostaria que você contasse um pouco para nós sobre a ideia de fazer esse verbete. Como surgiu, que é um nome tão, uma expressão tão inusitada, né, tão diferente. Como foi esse resgate? Dulce, isso ocorreu em maio, desde abril que eu venho trabalhando em certas bibliografias, e eu peguei esse livro chamado Le Haut Cœur de Catherine de Médicis, ou seja, o topo do coração de Catarina de Médicis. O autor desse livro é um professor da Sorbonne, um historiador chamado Denis Crouzet. Ele é autor de várias obras sobre o século XVI e pensadores também do século XVI e XVII. E nesse livro, esse historiador se deteve em toda a política do século XVI, dos Valois, da monarquia, né, da dinastia dos Valois na França, e ele, então, ele atribui à atuação de Catarina de Médicis o irenismo, que é uma linha filosófica em que se concebe a dualidade, a oposição. E ele vai, o livro inteiro, ele faz a relação desse governo, dessa monarquia, com os gregos, os clássicos, a leitura, a erudição. E ele faz a relação justamente com esse principium coincidência opositório, como sendo uma divisa, um lema que foi usado naquela monarquia por ela. E esse livro faz parte de uma série de outros livros de historiadores, dos quais eu li praticamente a grande maioria, em que há uma retratação, ou seja, se explica a propaganda protestante, luterana protestante, e o que ela fez em termos de denegrir aquela condição ao excesso. Houve um excesso nesse sentido. Então, os historiadores mais avançados hoje, Jean Aurier, Jean Héritier, Ivan Cloulas, Denis Crouzet, que é esse que está aqui, e muitos outros, têm feito um trabalho no sentido de resgatar a documentação original da época, inclusive cartas, mais de 7.000 páginas de cartas, escritas por Catarina de Médicis, em que ali se colheu uma série de impressões, além dos diplomatas venezianos, que também eram bons conscienciômetras, e eles tinham uma visão bem clara dos governantes da época. Eu achei muito interessante, porque é uma divisa, e essa divisa eu fui observar que ela também aparece, principalmente na Cabalá, no judaísmo mais antigo, nas raízes mais antigas do judaísmo. O princípio coincidência opositorum, na Cabalá, é a unidade, é a perfeição, os harmônicos, a harmonia surgindo dos contrários. Então, esse princípio, ele significa a unidade. O melhor exemplo que eu posso achar na conscienciologia para o princípio coincidência opositorum é a cosmoética destrutiva. Ela é o exemplo clássico do princípio coincidência opositorum. Uma outra questão é que é muito mais fácil encontrar no adversário um ponto de concordância do que decidir quem está certo. Se a conversa for na base de quem está certo e quem está errado, a oposição aumenta. E se a conversa for qual é o ponto que nós temos em comum, o ponto da reconciliação, que é uma palavra que aparece praticamente em todas as páginas desse trabalho, desses historiadores aos quais eu estou me referindo, as palavras paz, concórdia, reconciliação, aparecem em praticamente todas as páginas dos tratados de paz que foram tentados na época, para justamente unir fontes tão diversas. A Santa Sé, na verdade, o Vaticano, na época, e a questão da religião em cada país. Então, o galicanismo seria uma forma de que a Santa Sé não fosse regente da religião naquele país, e sim que cada país tivesse a sua própria religião. Eu sei que é um tema complexo, às vezes até parece um pouco inusitado, mas para mim faz um super sentido, porque havia esse paradoxo na história que eu estava procurando elucidar e que eu venho elucidando nos últimos anos. Quando foi em maio, o professor Valdo tocou num tema muito interessante. Ele estava explicando que na nossa base evolutiva, a base é muito larga, mas que ela se estreita à medida da escala evolutiva das consciências. Então, ele até fez o X como um símbolo, mostrando que o gargalo é
é a parte Uma axial, ampulheta, né? é a Aquele desenho ampulheta. da ampulheta. E o princípio, e naquela oportunidade eu perguntei a ele se o principium coincidência oppositorum seria uma representação. E ele me disse que sim, claro, lógico. Então, eu fui encontrando todas as outras realidades paradoxais em diversas culturas em que o princípio coincidência oppositorum ele aparece. Claro que modernamente, modernamente, modo de dizer, no século XVI, XV, XVI, teve um teólogo, também um filósofo, chamado Nicolas de Cusa, ou Nicolau de Cusa aqui, Nicolas de Cusa, como preferem. Ele também usou esse princípio, mas ele não é o criador do princípio. O princípio se perde na história. Ele está dentro de diversas linhas. Ela é muito antigo o princípio. Também Giordano Bruno se interessou por essa condição. Erasmo de Roterdã, muitos outros se interessaram por essa máxima. É uma máxima, é uma divisa serenológica. Sem dúvida, é muito inteligente esse princípio. Muito em termos inteligente. De concórdia, muito de inteligente. Ele é em prol da pacificação e da concórdia. E pelo ponto, mesmo que o inimigo tenha, ele vai ter um ponto de concordância com o outro adversário e ambos podem trabalhar em prol do aumento da concórdia e não discutir quem está certo. As guerras ocorrem em função da discussão de quem está certo e quem está errado, que a guerra é um fracasso político total. Então, também é considerado o irenismo, que é essa linha, ela é considerado o primórdio do pacifismo, do estudo do pacifismo. Então, eu fui resgatando esse trabalho e cheguei a uma bibliografia muito extensa, um trabalho muito profundo, e perguntei ao professor Walter se eu deveria escrever sobre esse tema. Ele me disse que sim, imediatamente, que eu fizesse isso. Então, eu juntei o que eu pude. É claro que eu gostaria de me dedicar o resto da minha vida para estudar esse princípio. Tal é a bibliografia que ele oferece. Lamentavelmente, não me sobra muito tempo para isso, em todo sentido. Então, eu procurei aqui resumir ao máximo as ideias, fazer uma síntese que é complexa desse tema, e na bibliografia, quem tiver mais interesse, inclusive o livro está na bibliografia. Le Cœur de Catherine de Médicis, do Denis Crouzet, que é um historiador, e ele traz coisas bem interessantes. E também, para quem quiser, do Nicolas de Cusa, ou Nicolau de Cusa, como preferem, de la docta ignorância, da douta ignorância. Douta ignorância, às vezes, é usado de uma forma incorreta. Quer dizer, a ignorância sábia. Isso. Só sei que nada sei. Tem até um verbete do professor Walter. Sobre isso. A douta ignorância, sim. Sobre isso. Essa obra aí do... Quer dizer, o verbete é mais amplo, né? Mas é o mesmo título. É o mesmo sentido. Claro, o verbete já é com a transposição, sempre, obviamente. Da cosmovisão. Isso, né, exatamente. Bom, a verbetógrafa veterana, a professora Malo. Na estrangeirismologia, página 1, linhas 4 e 5. Como funciona o socorro providencial da divisa materpensênica? Spes in arduis. Spes in arduis significa a esperança na adversidade, que também foi uma divisa da mesma personalidade. Um otimismo inabalável, infatigável, indesistível. Então, a esperança na adversidade, ela é um poder, né? Ela representa um poder. Spes in arduis. É o socorro providencial, porque ao ter esperança, ocorre o autodesassédio. Quem tem esperança, desassedia qualquer assunto. Quem é uma pessoa esperançosa e lúcida, não é aquela esperança ilógica do sonhador. É uma esperança real, baseada nos resultados da cosmoética, que todos os dias evidenciam que o mal não vence. Então, não há por que exaltar o mal. O spes in arduis é um lema íntimo, é uma divisa pessoal que permite você ver a luz onde quer que as coisas estejam escuras. Agora, no item filosofia, você já falou um pouquinho, mas acho interessante responder melhor a pergunta para ele, aprofundar um pouco. Ele pergunta o que é o irenismo. Como e onde surgiu? Essa linha filosófica ainda é vigente atualmente? Essa linha filosófica, ela é vigente, sim. A palavra em grego significa paz, irenismo. Então, você vê
filósofos como Erasmo de Roterdã, por exemplo, ele foi um irenista. Sempre que se vê um estadista, um governante, uma pessoa importante em alguma área, principalmente da política, atuando, tentando conciliar aspectos diferentes, significa, contra o polemicismo, por exemplo. Ele faz o contrário do polemicismo. Ele vai para a tentativa de união de opostos. É exatamente o princípio coincidência opositório. Então, ele foi usado na antiguidade, ele apareceu muito na cristianidade, na cristandade, em função da questão dos dois lados, principalmente, quererem estar certo. Hoje são muito mais do que dois, né? Mas dois lados, os cristãos protestantes e os cristãos católicos de Roma. Então, o irenismo ele foi mais usado nessa época, mas ele influenciou o pensamento de muitos pensadores, e, de fato, Erasmo de Roterdã foi um humanista, e ele um humanista que utilizou bastante esse princípio. Mas também Giordano Bruno tentou, todos aqueles pensadores que eram cristãos na sua formação, mas que se tornaram dissidentes com o passar do tempo. Então, eles tiveram que fazer uma dissidência muito complexa através da defesa de teses em que era o dito pelo não dito. Às vezes me lembra das coisas do ECP2, quando as pessoas iam perguntar para a Consciex, mas o que é isso? O que é a minha Proex? Ela dizia, o que é primário, secundário, secundário, muito antes, pelo contrário, vá para o colchonete. É mais ou menos essa condição da pessoa sossegar as inquietações, né? As inquietações da pessoa. Agora, nas linhas 5 e 6, ainda na estrangeirismologia, você quer falar, já? Só uma observação, isso é tão atual que o Papa Bento XVI, há poucos anos atrás, ele lançou uma encíclica condenando o irenismo dentro da igreja, porque era perigoso para a igreja. A igreja tem que defender as suas posições com unhas e dentes, e não pode haver contemporização com outras linhas. Isso foi uma encíclica do Papa, agora esse saiu, Bento XVI, recentemente, agora, faz poucos anos. Quer dizer, hoje em dia a igreja ainda está indo contra o irenismo, como fazia na época de Catarina de Médici, até hoje. E Catarina de Médici foi espremida entre essas duas linhas, né, que foi o protestantismo e o catolicismo, por essa posição que hoje o Papa, hoje não, faz alguns anos atrás, eu não sei esse novo Papa, qual vai ser a posição dele. Mas o Papa anterior, o Bento XVI, condenou o irenismo igualzinho naquela época do século XVI. Você vê que não muda as coisas, né? Nada mudou. As coisas mudam devagar, mas o princípio coincidência opositorum, ele é um processo pacífico. Então, ele pacifica, ele não permite nem a defesa exaltada de uma coisa ou de outra. É onde estamos de acordo e não quem tem razão. Agora, na mesma estrangeirismologia, nas linhas 5 e 6, o que são os échecs na conciliação entre os opostos registrados na política, na geopolítica histórica e parahistórica? Tá bem, o échec é o fracasso. Então, por exemplo, a guerra é um fracasso político. Quando há a guerra é porque tudo mais já fracassou. Qualquer forma de entendimento de inteligência já acabou. Então, há o fracasso, há o échec. E qual mais que ela queria saber? Não, era essa, né? É bom a gente ver... Ela pergunta, especificamente ele, né? Na conciliação entre os opostos registrados na geopolítica histórica e parahistórica. Olha, a história ela é realmente um referencial fora de série, para quem gosta, claro que é uma pessoa que é mental somaticamente apaixonado pela história, é o meu caso, sempre fui, e ali ela revela claramente as tentativas, os fracassos, os acertos. O mais interessante é que na para-história, o que aparentemente foi um fracasso, muitas vezes não foi. Então, é muito interessante a valorização da visão para-histórica. A tentativa de ter feito melhor e não ter conseguido entra ponto na ficha evolutiva pessoal, mesmo que as coisas tenham ido para o buraco, aparentemente. É bem interessante essa visão a revisão da para-história. Malu? Sim. Eu achei aqui super interessante, essa aqui é a megapensinologia. E eu gostaria que você aprofundasse aqui duas delas. A primeira é sectarismo não seletividade.
Ou seja, qual é a abordagem da seletividade que ela não entra na questão do sectarismo? E o seguinte, concessão, inteligência anticonflitológica. Tá bem. Então, como a pessoa, tem muitas pessoas que têm dificuldade de encarar um conflito, certo? Uma ideia contrária, e ela acaba concedendo, mas não esclarecendo, e sim recuando. Certo? Então, eu gostaria que se você pudesse aprofundar esses dois megapensenes aqui. Pois não, Elinande, também está aqui, para mim, eu selecionei um deles, que é o sectarismo não seletividade. A seletividade, ela é um processo natural e ela se dá por afinidade. Então, ela vai, por exemplo, na escala evolutiva, é natural que os evoluciólogos tenham uma afinidade entre si, os Homo sapiens sereníssimos também. Há uma seletividade natural pela escala evolutiva, é um processo relativo às leis naturais da evolução. O sectarismo é a exclusão, é tirar a pessoa, porque falta evolução, justamente. Quando há o separatismo e a exclusão, é onde faltou a evolução. Por exemplo, nos ideários mais fanáticos, as pessoas precisam eliminar o seu oponente, porque eles não conseguem conviver com o oponente, porque o oponente pode ter razão. Então, o mais fraco, o mais frágil, é o fanático, porque ele, para manter o seu ideário, ele tem que matar todo mundo. Ele é uma personalidade frágil. Ele não fez a seletividade, ele quer fazer a exclusão. É completamente diferente. A seletividade é por escolha, o sectarismo é por exclusão. Se a gente puder trazer essas duas premissas, eu acho que fica bem claro. E na questão da... Ainda aí na questão da seletividade, na hora que a gente está falando também, para que a gente comece a, não é a excluir, mas pelo menos a selecionar, certo? Pelo menos o convívio mais sadio, e acabe com essa sociosidade, ou seja, com o convívio ocioso em si, ou socioso. Certo? De qualquer jeito, a gente aí está partindo para uma seletividade e não para um sectarismo. Né? Lógico. Então, é muito... Até no direito, existe a questão dos iguais iguais e os desiguais desiguais. Então, a seletividade natural da evolução, ela é cosmoética, ela está dentro de um princípio natural, que é o princípio da afinidade. Os afins se atraem, é a coisa mais natural. Então, o mais interessante é o princípio coincidência oppositorum dos Homo sapiens sereníssimos, que se misturam com todos nós em função do nível de assistência que eles vão fazer. Porque, na verdade, eles estão preservados dentro de um contexto da cosmoética. Mas existe uma seletividade natural. Ele não vai levar o doente para casa para conviver o dia inteiro com ele. Ele vai assistir. Então, a própria questão do assistente e do assistido é um processo de seletividade natural. Nas amizades, você convivendo com o mais sadio, você tem mais energia para cuidar dos mais doentes. Se você convive o tempo todo só com os mais doentes, você se exaure, no nosso caso. Então, veja, olha o que falha, por exemplo, na sociedade. Todas as pessoas doentes vão para o presídio. Elas convivem todas entre si. Por isso que se fala, é uma escola de marginalidade. Por quê? Porque reforçou a forma holopensênica. Então, quanto mais se reforça a forma holopensênica de algo, mais forte aquilo fica. Então, a questão é que quem faz assistência precisa conviver com os similares para poder trabalhar com os desiguais. Onde que ele vai arranjar força para fazer isso? Daí a seletividade e a concessão anticonflitológica também, que eu vejo dentro da mesma linha. Os Homo sapiens sereníssimos fazem uma concessão de conviver dentro da sociedade conosco, nascer de uma mulher, ter uma família, ou viver em algum ambiente lado a lado conosco, e não se imantam dessa energia, talvez não precisassem fazer isso, eles pudessem agir de outra forma. Alguns já estão liberados e não vão, porque não querem deixar o grupo, querem assistir mais. Então, eu vejo todos esses paradoxos dentro dessa nossa realidade e não se pode confundir realmente os dois, sectarismo e seletividade. E eu vejo que a concessão, ela é o princípio coincidência opositório na ação dela, é o eixo, é o ápice, né, onde ela passa. A concessão é justamente isso, liberar para que aconteça o melhor para todos, que é o princípio da cosmoética. O curso intermissivo também é um processo de seletividade. Eu vejo tipicamente como princípio coincidência opositório. Junto o melhor seu com o melhor meu, nós vamos para o curso intermissivo.
Depois que volta para cá, a gente volta para o ambiente da convivência de grupo kármico, de débitos, de ações completamente democrático. É completamente democrático o processo grupo kármico, mas o curso intermissivo é seletivo. É bem um exemplo clássico da seletividade, senão todo mundo estava lá. Agora você vê, todos merecem, cada um no seu timing. Olha a concessão, nós não vamos ter que buscar quem ficou para trás? Nós vamos voltar lá para pegar o pessoal que ficou para trás. Então, eles não perderam a oportunidade. O timing deles era diferente do nosso. A gente estava com mais predisposição para passar por essa experiência, que é um gargalo, do que eles estariam naquele momento. Nós, agora, retornando como testemunhas, podemos ajudar muito mais numa força-tarefa pacífica, que também é um paradoxo. Uma força-tarefa pacífica. Malu, Sim. por gentileza, poderia ampliar a primeira linha da fatologia da página 2, as palavras aí, busca do ponto de inflexão dual das afinidades. O ponto de inflexão é aquele ponto crítico, né, onde quebra. Então, é ali, é o ponto. Dual porque vem dos dois lados, e é das afinidades. Na verdade, nós, às vezes, olhamos para uma pessoa e consideramos aquela pessoa muito pouco evoluída ou num primitivismo muito grande. E, no entanto, nós vamos ver que temos trafares nos quais somos tão parecidos. Então, é um ponto dual de inflexão para ambos, das afinidades. Ficou claro, Leocádio? Sim. Na minha percepção, né? Isso na minha interpretação. Tá bom. Então, poderíamos ir na quarta linha de baixo para cima, da parafatologia, o Fórum Invisível Paradireitológico, julgando atenuantes, agravantes, cosmoéticos, nos processos interconscienciais jamais arquivados. Quer dizer que o processo, então, não tem fim? Amigo, esse processo, parece que ele continua um pouco, ele nunca vai cair, vai ser nunca arquivo morto. Não tem arquivo morto para a consciência. Arquivo não tem nenhum morto, nem a ficha evolutiva pessoal não é morta. Atenuantes e agravantes. Por exemplo, eu vejo que a defesa de verbete é isso, até certo ponto. Você vem e traz, faz a argumentação, vem os detratores, vem os advogados de defesa, vem os promotores, é um plenário livre e é júri popular. E você, então, vem e sustenta energeticamente, cosmoeticamente, o seu ponto de vista da sua retratação e da retratação deles também. Há erro de ambos os lados. Eu ia fazer a mesma pergunta dele, a questão do Fórum Invisível Paradireitológico, né? A questão que eu gostaria de explorar um pouquinho mais, né, que me traz muita curiosidade, é a do julgamento cosmoético, né? E isso é uma função do evoluciólogo, né? Uma função do paradireitólogo. Isso é um fator muito presente no paradireito, né, nos nossos estudos, né? E eu gostaria de saber como é que você vê essa relação do princípio coincidência opositório com esse desenvolvimento desse know-how, desse atributo do julgamento cosmoético, né? Na hora que a gente vai fazer assistência para alguém ou que os amparadores trazem alguém para ser assistido, esse processo ele é aberto, ele começa a ser aberto. Na hora que você faz a conscienciometria naquela pessoa, nos oponentes ou no grupo, para você começar a agir do ponto de vista da interlocução assistencial, você está mexendo exatamente nisso aqui. É uma técnica. Então, todas as situações de avaliação para o paradireitólogo, para o conscienciólogo, elas são um laboratório, vamos dizer assim, de valor imensurável, como um acoplamentário, como qualquer oportunidade na sala de aula dentro da parapedagogiologia. A minha experiência é nessa área, eu estou dentro da exemplologia, da parapedagogiologia, como instrumento de trabalho nos processos. Nesses processos de fórum paradireitológico aqui, o professor Valdo acentuou a importância da interlocução, que tem a interlocução e terá a interlocução na hora que nós formos fazer o resgate para os nossos colegas passados. Eles não vão nos receber de braços abertos, falar, que bom que você voltou mais evoluído, você está lindo. Não tem isso. Não vai ter isso. Não tem aplausos, não tem tapete, não tem nada.
Você vai chegar e ainda vai ser reclamado que você está atrasado. Como é que você demorou tanto, deixou a gente aqui, largou todo mundo para trás? No filme O Hotel Ruanda tem essa cena muito clara. Vai haver reclamação, vai haver reivindicação. A palavra reivindicação vem de vindicare, de vingar-se. Quem reivindica, de alguma forma, tem uma vingança incluída, porque a pessoa não está satisfeita com alguma coisa que aconteceu e não consegue deixar o traço belicista fora disso. O princípio coincidência opositória é o antibelicismo, é o pacifismo. É a tentativa da concórdia, onde só há desarmonia e desunião. Eu vejo que ele essencialmente, né, paradireitológico, porque ele é traforista, né? Totalmente traforista. Ele só trabalha com o melhor. Ele só quer o melhor. Não interessa se aquele oponente, aquele adversário intelectual, eu até falo disso aqui, do adversário intelectual do bom combate, que é aquele debate acalorado, positivo, essa personalidade, ela vai procurar a melhor performance do adversário, e é através da melhor performance dele que ele vai fazer a conexão consigo, para ambos estabelecerem a interlocução, o diálogo pacífico do entendimento. Ele não vai procurar o defeito do adversário, porque é muito raso, é muito primário você procurar o defeito do adversário para justificar a guerra, por exemplo. Você entendeu? Se o seu adversário se torna uma pessoa ética e positiva, não tem guerra. Então, quanto ódio não existiu em função daqueles que não quiseram a guerra? Tomar-se de ódio pela pessoa que quer a paz é tido como covardia, é tido como querer tirar o corpo fora. Esse erro na abordagem política, ele aparece na história em vários momentos. E outra coisa, se você quiser saber a história, você tem que ter retrocognição. Não adianta confiar no historiador. Cada um toma o seu partido. E outra coisa, são as mesmas pessoas que estavam lá. São os mesmos. O pensamento é da mesma pessoa que estava lá naquela época. Então, quando você tem a retrocognição, você sabe quem é o historiador. Qual foi o papel dele lá? Ele continua defendendo o mesmo papel. Então, é o super, hiper, mega antepassado de si mesmo. Se você não tem a retrocognição e é a testemunha ocular, a eyewitness da história, você não tem a verdadeira história. Porque tem a história oficial e a história do ouvir contar, do ouvir falar. Então, há muita coisa na história que é igualzinha à crença. É igualzinha à crença, ela nasce do ouvir falar. E a convicção nasce da experiência pessoal, da vivência. Você tem aquilo, não adianta contar em 50 mil histórias para você, você tem a história real, da qual você era protagonista. Então você sabe do que está falando. E você vê no pensamento do historiador a reivindicação dele, o quanto ele ainda é aquela personalidade da época, que não mudou nada. Dá pena. Entende? É uma posição bem interessante essa. Agora, na página 5, em argumentologia, a sequência, média, ações e magnitude. Só aqueles 3 parágrafos. Tá bem. Aqui. Queria o quê? Comentar? Ela pergunta, seriam posicionamentos relativos a quais circunstâncias intrafísicas? Uma situação dentro da TENEPS ou uma situação ordinária no nosso dia a dia na SOCIM? Junta tudo, põe mais um pouco, que é para isso que serve essas 3 elementos aqui da argumentologia. Eu, pessoalmente, escrevi isso em função de um trabalho que eu fui fazer, na condição de infiltrada, como tradutora, agora no mês de abril, como tradutora de uma comissão diplomática congolesa que veio ao Brasil, veio a Foz, e veio fazer uma interlocução com a Itaipu para a construção da usina de Inga, para a continuação da usina de Inga na Bacia do Congo. Vieram esses congoleses, a Itaipu ia doar a tecnologia, e nós tínhamos aqui Itamaraty representado, a ONU de Viena, a ONU de Washington, a ONU de Brasília, que me contratou, e mais toda a diretoria da Itaipu e a equipe africana. Eles falam francês, porque eles foram colonizados, uma parte do Congo era belga, colonizado em francês. Então, é a língua oficial deles, depois das 8 que eles têm entre as tribos todas lá das etnias. Então, é o francês. Eu fui a intermediária de todas as reuniões, a escrita, a preparação do tratado que vai envolver 5 países e que a Itaipu deu como modelo o tratado binacional com o Paraguai,
a reunião jurídica, a reunião fiscal, financeira e tecnológica. Então, tudo que eles diziam de um lado ou de outro, eu ia repetir. Então, eu poderia pôr a energia correta, eu poderia usar palavras ideais para que aquilo chegasse da forma melhor ao lado de lá. E do lado de cá, também a mesma coisa. Então, eu fiquei funcionando como princípio coincidência opositório. Não era uma oposição real, mas há uma diferença abismal nas culturas, e principalmente na questão econômica. Então, muitas perguntas que ficavam nas entrelinhas e muitas respostas que não eram tão claras, eu podia traduzir e passar de uma maneira mais eficiente para ambos os lados. Eram umas 23 pessoas. Eu era a única mulher num país que não tem o menor respeito, assim, socialmente, pela mulher. Única mulher presente e a única que dava a informação de um para o outro. A pessoa que me contratou fala perfeitamente francês, mas ele queria uma pessoa de fora. Essa pessoa que me contratou é a pessoa que morava no apartamento que eu moro hoje, eu não sabia. Ele morava lá, antes dele ir para a ONU, para Brasília. Morou no mesmo apartamento aqui que eu moro. Nossa, que interessante. Então, assim, sincronicidades como essa aconteceram Vasos algumas quantas. comunicantes. A principal foi do meu livro Autocura através da Reconciliação. Esse aqui está sem, mas a edição de 2009 tem uma tarja do Ano Internacional da Reconciliação da ONU, 2009. Os livros que estão por aí, da minha edição de 2009, tem essa tarja, com o símbolo das Nações Unidas. E eu dei um para cada um. E eles olharam e falaram, a senhora escreveu sobre a reconciliação por causa das Nações Unidas? Claro, por causa das Nações Unidas. As para-nações unidas. Então, caiu como uma luva, o tema caiu como uma luva. Então, eu escrevi essa média, a gente saber a média conscienciométrica do grupo, quem é? O de mais experiência e o de menos experiência. Eles me questionaram, afinal de contas, a senhora é o quê? Eu sou escritora, eu sou pesquisadora de quê? Da consciência, da saída da consciência fora do corpo. Um olhou para o outro, todos os delegados, e um disse, claro, c'est le déplacement de la conscience, c'est ça. Claro, é o deslocamento da consciência, é isso que ela estuda. Eles acharam a coisa mais natural. Ninguém ficou surpreso, nem achou uma coisa fora do comum, nada demais. Então, a média conscienciométrica dos dois lados, dos interlocutores, a gente precisa saber. Com a sua sinalética, você pode agir de uma maneira muito mais pacificadora. Então, na fala do diretor nacional, da usina nacional, havia uma saudação aos irmãos africanos e uma questão de uma dívida de gratidão com eles. Eu pude fazer a tradução desse discurso. É claro que não, a energia não foi só minha, é claro que tinha gente muito mais avançada atrás desse padrão para poder falar o que precisava de ser falado aos irmãos africanos. E eu vi a magnitude devido aos interesses. Os interesses de um lado e outra coisa. Essa usina vai levar eletricidade a milhões de africanos. E as mulheres que andam, às vezes, 10 quilômetros para buscar lenha para poder ter alguma coisa em casa. E isso foi a própria pessoa que me contou, que me passou essas informações. Então, milhões de africanos serão beneficiados por essa usina de Inga. Então, a magnitude é da Reubex, não é da Itaipu. A Itaipu é muito grande, mas a Reubex é muito maior. Então, eu vi que havia um processo por trás disso, que eu estava ali naquela posição por uma razão bem clara. Eu não sou tradutora oficial, mas eu fui contratada por essa pessoa, da mesma forma que fui contratada quando veio a Madame Mitterrand ao Brasil, que era presidente de uma ONG chamada France Liberté, que quer que a água mineral seja estatizada e seja distribuída para a população. Então, ela defendeu isso durante muitos anos e ela fundou a instituição dela no mesmo ano que o Instituto foi fundado, em 1988. Marlo, agora, continuando essa pergunta, ela finaliza, numa situação de conflito habitual, de que maneira podemos aferir a magnitude da tarefa a ser pacificada? Poderia ajudar? Posso, sim. Um conflito habitual. Vamos dar um exemplo do conflito habitual. No seu trabalho, uma pessoa lá do seu trabalho, onde você trabalha, na sua profissão,
uma pessoa que às vezes até de um escalão que não tem tanta expressividade assim, e surge um conflito. E você, por perícia, por conhecer o estado vibracional, ser um praticante da TENEPS, conhecer as repercussões extrafísicas de um conflito no ambiente profissional, você resolve pôr o nome daquela pessoa na TENEPS, ela te traz no dia seguinte um caso de família de um filho doente, por isso que tem aquele humor, por isso que ela se apresenta daquela forma, ela começa a fazer de você um confidente. Um belo dia passa-se o tempo e essa pessoa assume uma posição de grande poder dentro do trabalho, ela vai ser o seu chefe, a sua instância superior direta. O nível de gratidão que ela tem por você é outro. Então, não foi um inimigo que subiu ao poder, foi mais um líder que vai ajudar nas questões que você está trabalhando, e isso faz parte da parapolítica. É muito inteligente ver. Eu cito esse exemplo, eu acho que a magnitude fica clara. Certo. Agora, essa teletertuliane, e a próxima pergunta também é de Madrid. Então, na página 4, em interdisciplinologia, poderia estabelecer uma relação entre a discordanciologia e o título do seu verbete? Seria uma aplicação do binômio amizade-discordância? Amizade e discordância, sim, porque você pode manter uma amizade durante muito tempo e não concordar com certas ações daquela pessoa, o modo de pensar dela ou dele, não há problema nenhum. Mas você aprecia a pessoa em outros contextos, ela pode ser um grande amigo, ele ou ela, um grande amigo leal, positivo, uma amizade de grande valor. Então, eu vejo que sim. Agora, o princípio coincidência oppositorum, eu acho que ele se aplica em tudo, em todos os contextos do cotidiano. No meu livro Autocura através da Reconciliação, de uma maneira muito mais singela, eu cito a técnica da intercessão, que é a mesma coisa, a técnica da intercessão. É você encontrar naquela desavença com aquele familiar, com aquela pessoa, às vezes com um filho, um parente mais próximo, uma pessoa mais íntima, você encontrar o ponto de concordância ou o que a pessoa gosta, uma coisa que a pessoa aprecia muito e valoriza. E você vai mostrar interesse e começar a compreender aquele ponto que a pessoa valoriza no cotidiano, seja o que for, o esporte, qualquer coisa. É o rapport, né? É o rapport, é exatamente a palavra rapport. Você estabelece um rapport com uma coisa que a pessoa gosta, e não é isso feito de maneira negativa, interesseira, e sim articulada e cosmoética, para você estabelecer com ela uma plataforma de confiança. Quando essa plataforma de confiança ela é estendida, ela é jogada, os dois podem atravessar e no meio tem um ponto em comum que a gente pode fazer crescer e nós podemos nos tornar grandes admiradores daquela pessoa, no sentido dos valores dela. Muitas vezes o desafeto é meramente falta de intimidade. A gente não conhece os pormenores da vida da pessoa, não sabe o que a pessoa passou, qual é a trajetória de vida dela, por isso não compreende. Não sei se atendeu a pergunta. Penso que sim, penso que perfeitamente. Agora, eu queria que você falasse um pouco aqui sobre o paradoxo do perdão discordante, que tem a ver com... Tem sim, isso é bem interessante. No Autocura através da Reconciliação, eu usei muito essa ideia, em relação especificamente a uma pessoa, que foi minha pessoa-alvo desse tipo de experiência. Um perdão incondicional, independente da pessoa mudar ou não. Nós damos o perdão desde que a pessoa se modifique. Ela não cometa mais aquele ato que te estressa ou que te exaspera, vamos dizer, ou qualquer coisa parecida. Então, independente da pessoa mudar, perdoar. Perdoar sem depender de mudança da pessoa. E outra coisa, o autoimperdoamento, ele é bem diferente disso, mas ele é um perdão discordante também, porque você discorda dos seus trafares. E é um ponto muito sério esse. Você tem autoestima elevada, mas discorda dos seus trafares em toda a linha. E está disposto, e vamos dizer, decidido e obstinado até certo ponto, de vencer essa barreira, esse gargalo evolutivo. Então, o perdão discordante, ele é muito diferente do perdão religioso da igreja, é que se a pessoa se arrepender e se tornar muito boa, vamos perdoá-la. Não. Independente de qualquer situação da pessoa, o perdão já existe. O perdão é um processo de compreensão. Quem compreende, perdoa. A gente só não entende quando não perdoa, porque não compreendeu ainda. Precisa compreender a pessoa, as motivações da pessoa.
penso assim. 2, na fatologia, na quinta linha, de baixo para cima. A sabedoria de fazer concessões sem perdas evolutivas. Como desenvolver essa sabedoria, Malu? Como avaliar se vai haver perda evolutiva nas concessões? Se vai haver perda evolutiva é quando há compliciamento. Por exemplo, um filho está tendo um comportamento que você sabe que é anticosmoético. E aquilo não pode ser aceito daquela forma. Há pais que se transformam em colegas dos filhos. Eles querem ser o amigão, o boa praça, a mamãe amiga que vai às mesmas festas das meninas com a saia curtinha, ou vai para o baile funk. Ela está dando um tipo de apoio ao que não é positivo. Então, ela, para não perder ele, para não perder a sua posição, se enturma com o trafar. É a questão de não se enturmar com o trafar. Mesmo que a pessoa fique muito aborrecida com você. Muito paciência. Então, vamos supor um hábito até boboca. A pessoa gosta de todo final de tarde ir para o barzinho tomar chopp. Vamos supor isso. E a pessoa, o jovem que já tem uma noção da inversão existencial, ele já tem uma noção de que o álcool ou qualquer coisa que altere a lucidez dele é o contrário do que ele está buscando. O curso intermissivo foi para ganhar mais lucidez. Se eu vou para um lugar onde está todo mundo bebendo ou fumando, eu estou me intoxicando e perdendo a lucidez. Então, ele vai dizer claramente que ele não vai ficar enturmado, ele não vai para o bar para ser boa praça, junto com os amigos. Então, há concessões que são enormes perdas evolutivas, enormes. Aquela mãe, aquele pai, aquele adulto, daria um exemplo muito mais positivo se ele fincasse o pé e falasse de jeito nenhum, estou fora, me inclua fora dessa. Então, eu acho que isso aí, uma frase para substituir isso é, me inclua fora dessa. Malu, mais uma. Na quarta linha, também de baixo para cima, mesma página, fatologia, amplia para a gente a autocognição mediadora. Ah, sim, a autocognição mediadora. Esse verbete, para mim, ele é isso. Ele é isso porque do momento que eu fiz essa recuperação de Conza através desse princípio, que foi um princípio que eu utilizei em outra vida, em outras vidas, eu tive uma autocognição mediadora. Eu reforcei a minha autocognição mediadora. Então, eu vejo que a TARES, ela é autocognição mediadora. A TARES, ela é baseada na erudição. A TARES, você tem que tirar coelhos da cartola e de várias cartolas ao mesmo tempo. Porque aquele aluno que você quer trabalhar com ele precisando de ajuda, e você puxa aquele coelho e mostra, ele fala, não, é feio, esse não quero. Você fala, mas tem um bem bonitinho, olha, este aqui. Não gosto de coelhos brancos. Então, você tira preto, azul, roxo, cor-de-rosa, fica do avesso, até que você consiga achar a deixa daquela pessoa. Então, é o gancho, é o Ansiro Pensene, para poder fazer das tripas coração, como o povo fala, desde que você ache a forma de comunicação com aquela pessoa. Mesmo que for um marionete, um mamulengo que ele precise, você faz. Qual que é o problema? Então, é fácil. Malu, até entrando no que você já comentou da TARES agora, eu tenho pensado sobre o filme, né, que a gente assistiu, o Hotel Ruanda. O Hotel Ruanda e a questão do princípio coincidência opositório e a TARES. E, com isso, também a persuasão. Então, como que ficaria? Você poderia aprofundar um pouquinho mais essas três questões? Posso, sim. A TARES, ela não é persuasão. A TARES é informação. Você informa, o problema é da pessoa. Sorria, a cosmoética está vendo tudo. Você não tem responsabilidade sobre o uso que a pessoa vai fazer daquilo, o problema é dela. O importante é que você informou, mesmo que ela te vire a cara. A persuasão, ela é uma forma de doutrinação. Ela é uma forma de lavagem cerebral, ela é uma forma de convencimento, ela é uma forma de fazer a cabeça. A conscienciologia não faz a cabeça da pessoa já estava feita antes. A pessoa já vem, ela tem convicção plena, porque sabe, ela reconhece naquelas ideias as próprias ideias. E não foi ninguém que incutiu, foi ela mesma que escolheu. É bem dentro do processo das escolhas. Então, eu vejo que essas técnicas todas que são passadas hoje, na administração e em várias outras áreas, inclusive
área de recursos, chamados recursos humanos, ou coisa que o valha, usam muita técnica de doutrinação, de lavagem cerebral. Em diversas áreas do conhecimento existe isso. Eu diria que em certas linhas acadêmicas da universidade também existem essas doutrinações. São professores de determinadas áreas, de determinadas cadeiras, disciplinas, e que eles são totalmente fanáticos pelas suas áreas. E eles fanatizam os seus alunos também, da mesma forma. E não respeitam o princípio coincidência opositórum, e não há debate. Então, acaba sendo a sepultura do pensamento. Então, eu vejo que a persuasão... existe a irresistibilidade, que é diferente. Uma consciência avançada, quando ela passa para você uma ideia, uma ideia completa, um conteúdo, uma mensagem clara, racional, é uma mensagem irresistível. Você não resiste pela lógica e pelo padrão de energia que tem. É muito diferente da persuasão, que foi usada a energia de uma pessoa sobre a outra. O amparador não usa a energia sobre você. Ele passa a energia dele, você reconhece e recebe, é irresistível. Por isso que eu comentei também que no campo do trabalho do ECP1, que é a experiência pedagógica que eu tenho mais de uma centena de cursos, tem uma hora que o campo, ele vira o soro da verdade. A pessoa entrou ali, ela começa a falar tudo que ela não pensava e nem queria falar. E ela vai falar, porque é irresistível. A sinceridade é irresistível. Sabe? A questão da veracidade se torna irresistível. Por quê? Para que mentir? Porque para quem? Como? Com que objetivo? Não tem sentido mais nenhum. Fica uma coisa de criança. Entende? Então, quando a consciência compreende que a verdade é a cura, ela começa a ficar mais autêntica e ela enfrenta qualquer plenário, qualquer tribunal, qualquer coisa que aparecer pela frente, qualquer processo. E você falando isso, eu pensei no princípio da descrença, né? Porque Claro. ela tendo essa sinceridade, autenticidade, ela leva consigo a descrença. Claro. Ela passa a informação E e, olha, se o outro quiser, vamos ver tudo o bem. que dá essa informação, joga a informação. Então, você vê que nesses processos, por exemplo, a ciência, ela saiu daquele misticismo, daquela obscuridade dos milênios sem luz, diretamente para uma condição que é a desconfiança crônica. Eles não são céticos, eles têm uma desconfiança crônica. O cientista é frágil. Ele tem medo da informação chegar e desafiar o conhecimento que ele tinha até outro dia, e ele tem que jogar fora o que ele sabia, porque não vai mais dar certo. Então, essa condição do ceticismo, do desconfiado, que é uma pessoa emocionalmente fragilizada, que nega antes de qualquer coisa, ele é uma pessoa que foi doutrinada. Ele não tem o princípio da descrença, na verdade, ele não pratica. Porque o princípio da descrença faz você não ter medo de outras verdades, mesmo que elas venham de encontro às suas, e que você amanhã tenha que mudar todo o seu ponto de vista. Você até gosta que isso aconteça. Tomara que me chegue uma ideia nova que mude completamente minha maneira de pensar. Vai oxigenar a minha cabeça, eu vou achar a coisa mais fora de série. Então, o cientista cético, materialista ou ateu, que tem medo de uma verdade que venha de outra fonte, é uma pessoa que está despreparada. E outra coisa, é anticientífico esse comportamento. A desconfiança é uma técnica anticientífica. Eu posso aproveitar, então, o microfone para fazer outra pergunta? Que é sobre tecnologia, na página 3, terceira linha, as técnicas de domesticação mútua. Por favor. O professor Valdo fala muito sobre isso. Não é para a pessoa que tem pet, não. Também serve. Para quem tem pet, tem que domesticar, tem que chamar aquele doutor, né, aquele da televisão que domestica os bichos. Mas, exatamente. Agora, nós também precisamos, às vezes, de um domesticador ou de uma pessoa para fazer a mediação. Porque, por exemplo, casais que têm dificuldades, parentes, pessoas familiares, pessoas próximas. Então, a domesticação mútua, ela se dá pela reeducação. Quando a gente está fazendo, por exemplo, nós estamos lá esses dias no acoplamentário do Paradireito, né? Por isso que a gente tem trazido essas ideias aqui também, por isso que esse verbete também está dentro dessa semana. Houve o fórum da Paradireitologia e agora o acoplamentário. E a gente está ali, cada vez que uma pessoa vai ali à frente e ela recebe uma série de informações, ou ela mesma percebe, ela está se autodomesticando e domesticando aquelas consciências que a acompanhavam. Às vezes, algumas vão se tornar
companhias até bem positivas, porque a mesma oportunidade que nós temos de mudar aqui, as consciências continuam tendo em outras dimensões. E muitas mudam quando a gente muda o modo de pensar. Ao mudar um ponto de vista meu, eu posso estar ajudando milhares de consciências a mudarem o ponto de vista também. Porque existe a questão da ascendência sobre as outras consciências. Há um respeito mútuo em muitos contextos. Então, nessa forma de respeito, a gente leva em consideração a opinião daquela pessoa. E isso pode ajudar bastante na mudança pessoal. Isso não é persuasão, isso é exemplarismo. O autoexemplarismo arrasta. É uma frase que está aí nos livros da Conscienciologia. É o para-arrastão cosmoético. Sim. Pensei nesse vocabulário no Homo sapiens pacífico, reeducação, domesticação mútua, justamente. Tá vendo? Tá certo. Então, estava dentro do tema. Ok? Aqui no ar. Esse seu verbete está sensacional, tema muito bom mesmo, tudo a ver aí com para-direito. E eu queria te perguntar, primeiro, quando é que vai sair o livro, né? Você já falou que pretende estudar isso ao longo da sua vida, né, até o final de sua vida. Então, o livro, eu acho que ele é imprescindível aqui nesse sentido. Se eu pudesse, pela bibliografia que eu acessei ultimamente, inclusive bibliografia pessoal, porque veja bem, eu fui no passado, sou até hoje, mas bibliófila, assim, totalmente dedicada. Então, eu juntava manuscritos, comprava no mundo inteiro, onde tinha coisa de ciência, e principalmente os antigos gregos e tudo mais, eu comprava e tinha uma biblioteca muito grande. Essa biblioteca hoje faz parte da Biblioteca da França, é um segmento que tem lá dentro da Biblioteca da França. E se eu pudesse, eu me dedicaria nos próximos anos que me restam estar por aqui, eu me dedicaria a recuperar a minha erudição. Eu não sei se eu vou ter tempo, porque tem outras prioridades. As condições de prioridade, elas se impõem, a gente tem prioridades. E, às vezes, em temas até muito mais simples, num nível assim em que as pessoas precisem mais. Por exemplo, o meu livro Autocura através da Reconciliação pode até, para alguns, ser considerado um livro menor ou um livro de autoajuda. E, para mim, ele mudou o meu ciclo multiexistencial pessoal. Não só meu, de milhares de pessoas que estavam comigo. Então, eu vejo que, às vezes, a gente não dá o devido valor, ou às vezes até pode ser um orgulho de não querer escrever uma coisa que seja mais simples ou uma coisa menos sofisticada. No entanto, meu público-alvo agradece muito. Eu recebo agradecimentos todos os dias, por e-mail, por telefone, pela TENEPS, por tudo quanto é jeito que você pensar, de gente que eu nem conheço. Então, eu acho que aquela decisão dos amparadores de me passar essa deixa, e eu fiz isso imediatamente. Esse livro, Autocura através da Reconciliação, foi uma palestra que eu dei em julho de 1995, em Buenos Aires. A pessoa que me despertou isso, que é uma pessoa lá do meu passado mais antigo, estava sentada na minha frente, uma pessoa de difícil trato, tanto que hoje nem está na Conscienciologia, mas eu devo muito a essa pessoa, sou muito grata. A pessoa assistiu a palestra, saiu e retornou com uma rosa branca e me entregou no final da palestra. Então, naquele dia, eu compreendi que eu deveria pegar esse material e transformá-lo em algo que pudesse acessar milhões de pessoas. Porque quantos outros iguais a essa eu não estavam esperando e eu precisava de fazer a mesma coisa. Então, foi uma decisão sábia que os amparadores me passaram na TENEPS, que eu comecei a praticar a TENEPS. Eu vim ao Brasil, mas eu voltei, foi em Buenos Aires que a minha TENEPS praticamente se fundamentou, numa condição bem crítica, em 1995, tem 18 anos, portanto, e eu acho que esse livro, ele fez uma diferença de divisor de águas, para mim e para muitas pessoas que têm o mesmo problema. Eu vejo, então, que talvez eu não tenha a possibilidade, ou vamos dizer assim, o privilégio de trabalhar num livro chamado Princípio em Coincidência Opositória, mesmo que outros autores já até usaram. O Nicolas de Cuise usou isso, tantas outras pessoas usaram, mas, de acordo com a Conscienciologia, eu gostaria muito, é um convite irresistível. Eu não sei se eu vou ter eu concordo aí com mérito para isso. Eu acho que, do ponto de vista do paradigma consciencial, da outra expressão, da outra
grandeza para esse princípio. Agora, uma pergunta assim, bem simples, tem muitos temas aqui que a gente poderia debater à luz da Conscienciologia, do Paradireito, mas eu queria que você desse a síntese desse princípio coincidência oppositórum. Na sua opinião, qual é a síntese desse princípio? Cosmoética destrutiva. Para mim. Você destrói o conhecimento que você mesmo adquiriu em função de um conhecimento maior. A cada segundo isso está acontecendo. O autodesassédio mental somático é a cosmoética destrutiva. Você destrói sinapses, desprograma formas de agir, hábitos, companhias. Você cinde com uma série de contextos em função de outros. Então, dali nasce uma nova realidade. E, às vezes, não basta só desmanchar, às vezes é preciso destruir mesmo, para reconstruir algo mais positivo. Então, para mim, no meu caso específico, da minha história, para-história, trajetória evolutiva, dentro daquilo que eu sei de retrocognição, do conhecimento que eu tenho nesse sentido, a cosmoética destrutiva é uma bênção. É interessante você falar isso porque a especialidade é a anticonflitologia, né? Destrutiva é a anticonflitologia. Exatamente, não é. Parece até uma antinomia, aparentemente, mas força mas oximorônica, mas não é. Não é. É pacífico. A cosmoética destrutiva, ela vem para pacificar. Ela não vem para polemizar, nem criar problema. Não é guerra, é paz. Marlon, tá ok. Oi. Na página 2, na fatologia, na 7ª linha, no final da 7ª linha, você comenta sobre o senso paradiplomático inato. Você já, acho que respondendo a uma outra pergunta, você já mencionou algumas, pelo menos que eu entendi, algumas causas, né, ou algumas origens desse senso paradiplomático inato. Você falou um pouco das suas experiências aí, inclusive de vidas passadas, e o próprio aplicação, o saber aplicar esse princípio já daria esse senso paradiplomático inato. Mas eu queria que se você pudesse explorar um pouco mais isso. Que tipo de experiências, vivências, trafores, né, vão se constituindo na consciência a partir dessas experiências que levam a essa paradiplomacia inata? Cris, eu vejo que é a necessidade. O que fez esse traço se acentuar tanto na minha personalidade, e hoje eu trago para a parapedagogiologia, porque eu vejo que a parapedagogia conscienciológica, ela é essencialmente a paradiplomacia, no meu entendimento. A TARES, para mim, é essencialmente paradiplomacia, porque você tem que ver os níveis dos princípios conscienciais que você está esclarecendo. Você não pode descurar um minuto de qual é o nível e a dose da informação que você pode dar para aquele lado e como essa informação vai ser usada do outro lado, porque ainda tem o uso da informação. O diplomata, ele tem que filtrar a informação, porque muitas vezes, na boa vontade, boa intenção de organizar alguma coisa, ele filtra uma informação que não é adequada para aquele nível evolutivo, e aquela informação vai ser usada contra ele. Então, o fato da necessidade, então eu te falei, a necessidade faz isso, que é uma forma de parapedagogia, é uma forma de TARES, que é desde o início. Eu vejo um outro atributo importante, que ele realmente tem um peso nesse contexto, que é a coragem. Eu vejo que não pode haver paradiplomacia sincera, positiva, cosmoética em alto nível, de uma personalidade pusilânime. Então, porque às vezes, para conseguir a paz, você tem que ir à frente do exército dos dois lados. Você tem que chamar o exército desse lado, quem é o chefe, conversar com ele. Depois você vai do outro lado, conversa com o chefe do exército do outro lado, para você articular o princípio coincidência opositórum. Ele se aceita essa realidade, esse aqui também aceita. Agora vamos pôr os dois para conversar. E você fica no meio assegurando o Estado de direito, para aquilo não virar uma guerra, um puxar a espada para o outro, cortar a cabeça. Essa foi a minha vivência o tempo todo. Então, eu até acho assim, eu tenho uma responsabilidade direta no sentido da etiqueta, pelo menos da etiqueta francesa, eu tenho uma responsabilidade bem direta de ter, vamos dizer, incutido essa prática nos ambientes. Por quê? E eu falo isso até hoje.
O francês, se não fosse a etiqueta, eles se enforcariam uns aos outros até hoje. Então você entra numa padaria, merci madame, merci à vous, c'est moi qui remercie, je vous en prie. E no fim você não consegue nem ir para casa com o pão, de tanto agradecimento. Se eles pudessem, eles davam com o pão na sua cabeça. Coitado de quem não sabe fazer o rapapé. Coitado, vai sair sem pão. Sai sem pão. Bonjour, madame, bonjour. Ça va très bien, et vous-même? Moi aussi, et vous? E fica nesse negócio, nunca termina. Você tem vontade de ir embora, cortar a conversa e não consegue. Então, isso foi feito para as pessoas não voarem nos pescoços umas das outras, literalmente. Era um rapapé danado, tira daqui, abaixa o chapéu, deixa a espada lá do lado de fora, essas coisas. Criou-se todo um ritual, mas no fundo era para tirar a brutalidade, a grossura, a falta de jeito, o Neandertal, o Cro-Magnon, que habitava aqueles seres. Versalhes, os palácios eram com esse objetivo, era para dar bastante distância para a pessoa andar, para ela poder ter um jeito de pensar um pouco antes de cortar a cabeça do vizinho, que punha a cabeça de fora, cortava. Então, essa questão da etiqueta e de tudo mais, tem a sua razão de ser. Todos os modos de viver, de bom viver, a convivência, essa parte da elegância, isso tudo surgiu para a domesticação mútua. Sabe? Porque era tudo um ambiente de muita brutalidade, de muita falta de jeito, né? Era um ambiente totalmente masculino. Não é fácil a gente, numa posição feminina, na Idade Média, uma mulher, na Idade Média, e governante, é demais. É demais, aí não dá, aí fica forte. Então, veja, o único jeito era instalar um clima de elegância, de erudição, de respeito, de cortesia, de educação, para que as pessoas que não estavam nesse nível se recolhessem a sua insignificância e não matassem uns aos outros o tempo todo. Então, o senso inato da paradiplomacia vem daí. Mas vejo também, Cris, um fato importante, é que nessa época já existia a questão parapsíquica. Recentemente, eu estava com o professor Valdo um livro de um autor chamado Jean Aurier, e ele fala, ele discorre sobre o século XVI, mas principalmente pela personalidade Catarina de Médicis. E ele usa exatamente essa expressão, os fenômenos parapsíquicos, le phénomène parapsychique. Então, é a primeira vez que eu vejo num livro de história uma referência com essa expressão, falando das pré-cognições, dos avisos, de sentir a energia, da visão de pessoas que tinham acabado de dessomar, e tudo mais. E a consulta a especialistas desse tipo. A questão da amizade, né? Das amizades. Ao Nostradamus. A amizade com o Nostradamus e outros que faziam com que se pudesse ter essas informações, até certo ponto, eu diria privilegiadas, porque elas vinham de outra fonte e saíam um pouco daquela grossuda, daquele barbarismo que existia naquela época, né? Aquela barbaridade toda, a barbárie. Eu vejo, então, que tudo isso ajudou. Então, eu vejo que o senso inato de paradiplomacia vem muito da questão parapsíquica também, de perceber as energias. Isso é o que mais ajudou. Permite, Jaba, só eu emendar aqui, tá? Então, até aproveitando essa sua resposta, Mala, no final da terceira linha, nessa mesma página da fatologia, você fala as habilidades sociais e parassociais na manutenção da posição pessoal singular. Isso seria parapsiquismo e outras coisas mais. Essa sua resposta também complementaria o que seriam essas habilidades sociais e parassociais. Para a manutenção da posição singular, ou seja, não poder ser enquadrado em nenhum tipo de formato. Por exemplo, os historiadores que tentaram isso não conseguiram. Até agora, nenhum deles tem consenso. E há historiadores que são, assim, frontalmente, vamos dizer, eram grandes adversários da monarquia, detestavam a monarquia naquela época, detestam hoje também, e escrevem o pior que podem a respeito dos personagens, até distorcendo, muitas vezes, a personalidade ou a ação daquelas pessoas, sem nenhum escrúpulo. Então, eu vejo que sustentar uma posição singular em qualquer vida, em que a pessoa não entra em nenhuma formatação, por exemplo, vamos usar o meu exemplo aqui como cobaia, que já estou aqui nessa posição. Quando perguntam assim, mas você, afinal de contas, é o quê? Eu falo, eu não sou nada. Eu não sou psicóloga, eu não sou médica, eu sou eu, e a minha cultura não vem dessa vida.
A cultura que eu tenho, eu peguei de outro lugar. Eu trago do meu paracérebro e tudo mais. Então, discutir na academia, como eu já discuti centenas de vezes, eu já dei aula no ITA, eu já dei aula em tudo quanto é lugar, e vem essa clássica pergunta, na UNB, por exemplo, quando aquela professora no curso de extensão que eu estava dando sobre autodidatismo, e ela pergunta, mas afinal você é o quê? Eu falo, nada, eu sou a tese desse curso. Eu sou a tese do curso. Se eu tivesse curso, não podia dar esse curso. Porque se eu tivesse feito a formação formal, não poderia dar o exemplo. Então, eu sou o exemplo vivo de que isso é possível. E o professor Valdo, quando eu fui estudar psicologia, que eu já conhecia a conscienciologia e fui estudar, o professor Valdo falou comigo assim, eu tenho um pouco de preocupação, Malo, com esse curso seu. Eu falei, Valdo, por quê? Pode te estragar. Eu falei, você pode ficar tranquilo, que eu jamais vou estar defendendo nenhuma teoria da personalidade. Isso não me pega, mas não me pega mesmo. Então, eu passei por tudo aquilo, achei muito bacana, levei as professoras para estudar no Instituto, algumas, até com o livro publicado, e vejo que esse aparente, vamos dizer assim, processo de não ter uma formação formal, acadêmica, me dá uma liberdade de expressão, que eu posso estudar qualquer área, eu posso ser qualquer coisa, eu posso dizer o que eu bem entender, eu tenho uma liberdade de expressão enorme, porque eu não estou vinculada a nada, eu não respondo a nenhum conselho de nenhum tipo, eu não tenho... A minha questão toda é com a multidimensionalidade, eu respondo pelo que os amparadores me passam. E onde eu vou, eu falo a respeito disso. E eu não tenho nenhum tipo de, vamos dizer, prurido, preocupação, e que isso aconteça. Então, eu vejo que essa liberdade, ela é dura de ser mantida. Isso é uma posição singular que eu tenho. Eu poderia ter feito. Eu perguntei, professor Valdo, seria bom eu ter uma formação na psicologia para favorecer o Instituto naquela época? Porque para representar, ele falou, não, Mala, é melhor você ficar desse jeito mesmo. Mas não é qualquer pessoa que eu sei que banca isso em qualquer ambiente. Na frente de qualquer pessoa, de qualquer erudito, de qualquer personalidade. Eu não tenho essa preocupação. Eu me comunico com qualquer pessoa que estiver à minha frente, acho que me faço entender e compreendo o que aquela pessoa está passando, e eu não preciso de nenhum título, diploma, nada para me dar essa confiança, porque eu já nasci com ela. Essa confiança faz parte do meu certificado natural. Isso é uma posição singular. Ela é difícil de ser mantida, precisa ter muita energia, muita força presencial e principalmente muito amparo. E isso é o que nunca me faltou. Então, eu sempre falo em nome de muito mais gente. Então, não tem problema nenhum, está tudo certo. As nossas posições singulares, enquanto intermissivistas, realmente causam muita estranheza, em geral, principalmente na academia. Né? Você vê, então, só um minutinho, que para os cientistas convencionais, céticos e ateus, nós somos religiosos. Para os religiosos, de qualquer linha religiosa, nós somos ateus. Então, na verdade, a conscienciologia ela tem uma função privilegiada. É o caminho do meio, a filosofia do meio, é justamente o que eu pus na minha bibliografia. A conscienciologia está no meio, portanto, ela tem uma liberdade muito grande de expressão, porque ela, para um lado, ela não vai atender, para o outro também não, então vamos em frente e deixa a turma conversando. Né? Um dia eles vão chegar a algum lugar e a gente também não tem nenhuma preocupação em relação a isso. Mano, eu queria que você fizesse, dentro do que você falou do infiltrado cosmoético, fizesse um cotejo entre a técnica do sobrepairamento e a coincidência opositórum. Como o limítrofe disso, né? É bem delicado o limítrofe, porque o infiltrado cosmoético, muitas vezes, ele não pode agir, ele não pode atuar. Ele vai ter que esperar o momento estratégico, oportuno, e dar só aquela entrada que vai precisar de dar. Porque se ele exagerar na dosagem, ele pode estragar o trabalho dos amparadores. Então, na minha experiência, que estive nessa posição já em alguns contextos, dando aula em lugares e representando, às vezes até numa outra profissão, né? Porque, por exemplo, eu como vocalista, eu tinha acesso a lugares muito diferentes da maioria das pessoas. Então, eu vejo que tem uma hora exata de você fazer o sobrepairamento, que ele não é omissão deficitária. Pelo contrário, é omissão superavitária. Você faz porque não tem ambiente, não tem clima, é melhor deixar. E, às vezes, é melhor agir. Por exemplo, eu vejo que qualquer resquício de impulsividade ou precipitação pode pôr tudo a perder.
é complexíssimo. Então, a questão do domínio da ansiedade pessoal, adquirir uma confiança parapsíquica mais justa, no sentido de que não vai no bico de qualquer coisa parapsíquica que fica sabendo. Não é toda a informação parapsíquica que a gente percebe que é para falar. A gente não está ali para ver o furo da pessoa. Muita gente pensa, com a síndrome do oráculo, pensa que você viu uma coisa errada na psicosfera da pessoa, uma companhia ou uma atitude, tem que falar imediatamente. Não é para fazer isso. Então, eu costumo usar essa expressão, sorria, a cosmoética faz esse serviço, não precisa, já tem gente trabalhando para isso. Então, não é preciso a gente fazer a justiça com as próprias mãos, e o erro, o que transforma um infiltrado em mais um assediado, ou uma pessoa que age de uma maneira precipitada, é justamente essa atitude, dar a informação fora de hora, passar mais informação do que a situação exige naquela hora. Às vezes é para passar um pouquinho assim. Eu vou usar um exemplo até mais simples. Jarbas, vou trazer uma coisa bem atual. A mídia. Eu gravei esse programa da Ana Maria Braga, deve ir ao ar por agora esses dias, não sei, porque a mídia muda as coisas todo dia, mas está gravado e vai passar, sobre a moça da novela que morre, tal, tudo certo. Eu fui lá gravar. Existe um limite exato na informação que eu devo passar. Ela tem um limite perfeito, claro. Se eu quero ir além daquilo e dar uma aula e mostrar muita intelectualidade e falar palavras e coisas, eu vou perder a oportunidade de assistir aqueles milhões de pessoas que vão me ouvir. Então, eu tenho que dosar tudo que eu vou fazer. Eu não vou baratear a ciência, eu vou procurar a autenticidade máxima que eu puder, mas eu vou passar a informação no nível que os meus interlocutores possam me compreender. Porque senão, o que adianta? Eu estou falando grego, literalmente. Então, o sobrepairamento é não falar grego, eu acho. Você acha que o sobrepairamento é um pré-requisito para a consciência opositória? Até certo ponto, sim. Como é que a gente vai aplicar, ter autoridade moral para buscar o consciência opositório, se a gente está querendo se imiscuir de tudo? Você tem que observar os dois lados que estão em jogo, no caso, você é o infiltrado. Tem dois lados, no mínimo, em jogo. Os interesses em jogo. E você tem que ver a média do interesse de cada um, que é a média conscienciométrica, para saber... Aqui eu doso que nível de informação. Outra coisa que eu observo nesses casos, pelo menos na minha experiência, é que eu adquiro imediatamente o vocabulário da pessoa. Eu faço adquisição imediata. Eu começo a falar do jeito que ela pensa. Eu começo a falar, naturalmente. Ela fala, gente, mas isso aqui é exatamente assim como eu penso. Engraçado você está falando. Não, mas é que eu estou pegando o vocabulário dela. E eu não estou fazendo isso de uma forma intrusiva ou anticosmoética, nem fui eu que fiz. Simplesmente eu vou lá, se é num ambiente, vamos supor, quando eu dei aula no ITA, todo mundo, aquele monte de oficial, só homens e só oficiais. Daqui a pouco eu estava usando todas as expressões que eles usam no dia a dia. Não é meu vocabulário, eu não trabalho com isso. Isso é um tipo de psicofonia dialogal e que permite você fazer atares e aplicar o princípio de coincidência opositório no ambiente da pessoa. Naquela hora eu também era da aeronáutica, eu pesquisava no INPE, eu tinha um pouco de cada um deles ali. Você vira um patchwork, você vira uma colcha de retalho. Você inexiste diante daquele fato. Então, outro fato também, saber diluir você dentro de um contexto em que você vai virar uma colcha de retalho, um bicho de 7 cabeças, uma coisa esquisita, mas que vai fazer um sentido perfeito para as pessoas que estão ali. Você sai dali, você não sabe do que se trata. Vai embora e fala, estava ótimo, nós adoramos, entendemos tudo, que ótimo. E você não tem noção do que acabou de acontecer. Porque não é o seu vocabulário, não é o seu estilo, os exemplos não são esses. Vou dar um exemplo clássico. Nós fomos convidados para dar uma palestra na universidade aqui de Porto Alegre. Todo mundo sabe qual que é. Foi marcada aquela condição para alunos e professores. Eu, no avião, elaborei uma palestra esquisitíssima. Tudo bem, escrevi aquilo tudo, deixei tudo lá. Chego lá e começo a dar aquela palestra, mas citando casos de ciência que aconteceu aqui, que aconteceu ali, que aconteceu acolá, e uma série de coisas. Depois eu fui saber que na universidade eles queriam trazer o Franco, como é que chama aquele? Divaldo Franco, para montar um núcleo espírita lá dentro. Mas como não ia dar certo, por causa do meio acadêmico, eles queriam o nome do Valdo Vieira para confundir com o Divaldo Franco. E eu é que ia fazer a palestra. Está me entendendo? Aí eu fiz diametralmente oposto, lá do academicismo deles, entrei lá dentro, não tinha nada relativo à religião, não dava assim sombra, então não puderam associar uma coisa com a outra. Eu só fui saber depois, que a pessoa que convidou queria fazer o núcleo espírita,
Nada contra Divaldo Franco, beleza, mas Valdo Vieira e Divaldo Franco são pessoas diferentes. Então, eu abordei o cientificismo da conscienciologia. Você trata disso, que os dicionários cerebrais e paracerebrais, facilitadores da interlocução com todos os níveis conscienciais. Sim, né? Você fala a linguagem do momento. É a quinta linha da parafatologia, de baixo para cima. Né? Então, você consegue usar a linha do momento e você... Não é um vocabulário que você usa no dia a dia. E como não há censura pessoal, você não fica preocupado com a sua performance, você deixa aquilo acontecer naturalmente, está fazendo um sentido perfeito para o caso. E você não sabe, você é o inocente útil. O infiltrado, até certo ponto, ele é o inocente útil. Ele sabe até certo ponto que está acontecendo, mas ele tem uma docilidade perante a multidimensionalidade. Ele deixa acontecer. A segurança, então, para a psíquica também é um pré-requisito, né? Para fazer isso em alto nível. Total. Né? Então, você vê que não há mais preocupação com a síndrome do oráculo, de dizer a buena dicha para ninguém, nem ficar falando, olha, estão me falando para fazer isso, você fazer isso, fazer aquilo. Estão dizendo que você tal. Não tem mais esse você. Tudo é aqui e tudo é no tempo e espaço. Você é um repórter da multidimensionalidade, você dá as notícias do dia, simplesmente. Olha, aconteceu isso, caiu uma barreira lá não sei aonde, o fulano de tal passou por... Você simplesmente é um repórter. E você não é dono da informação, além do mais. Então, eu vejo que essas posturas ajudam muito. Agora, professora Malo, na página 3, linha 1, binomiologia, favor expandir o binômio isca extrafísica lúcida voluntária, bucha de canhão tangida. Interessante essa questão. Não pensar que tudo que a gente está tendo está sendo escagem. Muitas vezes, quem foi a escagem, foi você que foi escado. Quer dizer, a consciex escou você. Então, nesse contexto, é a bucha de canhão tangida, quer dizer, foi levada pela consciex. Como às vezes você vê a pessoa passeando com um cachorro na rua e o cachorro é que levou a pessoa para passear. O cachorro arrasta a pessoa pela rua, né? Ela sai, o meu cachorro vai me levar para passear. E leva, e o cachorro arrasta. Então, muitas vezes, não tem nada de escagem nisso. Tem que uma consciex tomou conta da situação e está arrastando a pessoa naquele contexto. A isca consciencial lúcida, ou a isca extrafísica lúcida, é aquela que percebe quando foi feito o acoplamento, sente todos os processos relativos àquilo e sabe, ou você está para ir para uma dinâmica, ou você está na hora da TENEPS, ou você vai fazer um outro trabalho de campo, um curso de campo, e você, nesse caso, faz aquele para-arrastão cosmoético de levar na sua psicosfera um monte de gente. É uma situação delicada, por exemplo, numa palestra, quando nós abrimos as atividades em Uberaba, eu estava em Buenos Aires morando, e o professor Valdo pediu que eu fosse fazer a abertura dos trabalhos lá da conscienciologia em Uberaba, e eu fui fazer. E na palestra, fazia 40 graus, uma sala superlotada, milhões de pessoas, um calor infernal e uma demanda extrafísica imensurável. Tinha gente, representação de todas as áreas. Da área espírita veio o povo da Umbanda, veio os padres, tinha uma delegação de cada área, todos lá. Então, um trabalho difícil. Eu estava com a minha psicosfera apinhada de consciex. Tinha que sair imediatamente daquele ambiente para ir embora. Então, não dá para você fazer aquele social de ficar na porta conversando, porque se chegar uma pessoa alterada, uma dessas consciex que está comigo pula para a psicosfera da outra pessoa. Não é escagem, ela vai atrair. Eu estava fazendo escagem, eu estava lúcida, e pesa. E aquela pessoa poderia atrair uma consciex desequilibrada para ela, o que daria um imenso trabalho para ela, e ela nem poderia ser esclarecida sobre isso. Então, numa condição dessa da escagem verdadeira, você sai discretamente, vai embora, vai para o hotel, vai para onde for, e vai cuidar do trabalho que você tem que fazer. É uma condição que não é agradável, mas ela é necessária. Você faz uma contenção. Na sua psicosfera se torna um cordão de isolamento. Há um processo que vai ser superentendido daqui a pouco pela TENEPS, ou em algum contexto que você aplique. Então, vale a pena a pessoa considerar essa condição. Não sei se ficou claro. Tem outra pergunta? Era não, isso? Tem outras aqui, não dessa teletertuliana. Agora, em parafatologia, na página 2, quinta linha, poderia abordar o valor da labilidade parapsíquica, mental somática, a mudança do bloco intelectivo? Esse tema, sim, esse eu vou escrever, tá, Rodrigo? Se o Rodrigo estiver por aí, esse livro vai sair, o outro eu não sei, mas esse vai.
A labilidade parapsíquica mental somática, eu estou fazendo a retratação da labilidade que só é vista na psicologia ou na psiquiatria como um fator negativo. Labilidade significa mudar de um estado para outro. Não é nem bom nem ruim, depende de onde para onde. E no caso da labilidade parapsíquica intelectual ou mental somática, ela é uma chave da criatividade, pelo menos no meu caso. É a minha chave de condição de criatividade, poder fazer essa quantidade de associação de ideias que eu faço, porque eu mudo de bloco intelectivo. A pessoa está falando de uma coisa aqui, eu já fiz uma associação de ideias, uma analogia, totalmente original, por causa do banco de dados. Então, a mudança de bloco, ela é um recurso parapsíquico da criatividade, além dela ajudar muito no autodesassédio mental somático. E ela permite até mudar, fazer o desassédio grupal, quando você muda o assunto, traz uma ideia nova. Por exemplo, o professor Hernande Leite tem uma especialidade no caso do uso do humor. Eu também uso muito essa técnica. Você muda o padrão de energias do ambiente, né? Mudando totalmente de um polo ao outro, em função de distrair os olhares para aquela situação menos positiva, menos construtiva, e permitir o desassédio ocorrer enquanto isso está acontecendo. Então, a mudança de bloco da labilidade parapsíquica mental somática, ela é criativa e ela é autodesassediadora, pelo menos no meu exemplo, na minha experiência pessoal. Malo. Sim. Pode falar. Na página 4, em Paradoxologia, você poderia explicar o paradoxo dos pertúrbios poderem gerar saúde consciencial? Ah, sim. Eu sou bem experiente nos pertúrbios que geram saúde. Os pertúrbios são informações, ideias, sentimentos, emoções, experiências que você tem e que elas mexem com você. Elas criam algum tipo de pertúrbio. Por exemplo, quando eu descobri o princípio coincidência oppositorum e resgatei esse princípio do meu passado, me causou um pertúrbio até certo ponto positivo. Eu estava surpresa. Aquilo me causou um impacto muito grande de falar, puxa, mas como que eu não pesquei isso antes? Como é que eu não peguei essa ideia? Que a coisa estava ali. Ela gerou muito mais saúde para mim? Claro que gerou. O fato de eu saber que eu usava esse princípio explicou aspectos obscuros da minha holobiografia e que ficaram muito claros a partir dali. Porque eu sei com que objetivo que eu tinha feito. Eu não sabia traduzir nesse nome. Eu sabia que era isso, mas eu não sabia como dizer. E aí eu fui achar essa e outras divisas que eu utilizava. Então, um pertúrbio aparente, ou mesmo um desagrado, a impactoterapia é um pertúrbio que gera saúde. Típico. Gera desconforto para poder gerar conforto. Por exemplo, a casa, para ficar mais confortável, você tem que chamar pedreiro, ele não vem, claro, ainda mais aqui, né? Você chama, ele não vem, você fica esperando 4 dias, a casa uma bagunça, mas na hora que aquilo tudo for mexido, expandir, mudar, pintar de novo, vai ficar uma maravilha, gera mais conforto. Então, eu vejo que o pertúrbio, ele existe para gerar conforto. Agora, se o pertúrbio chega e fica, e ele se torna o estado natural de ser da pessoa, e se instala a patologia. Agora, a patologia em si, ela pode gerar saúde. Na minha percepção, muita doença é cura. Há muitas doenças que são curas, já são curas há muito tempo. A pessoa já está curada daquilo, ela está expurgando a paragenética que está sendo modificada, na minha percepção. Malu. Sim. Em relação, na definologia, eu estou entendendo que o princípio é um ponto, não é isso? É um ponto de convergência. Isso. E que ele demarca uma linha. Sim. E aqui você fala da concórdia passível. Existe uma concórdia não passível de interseção? Eu entendi que isso seria a linha entre a Tares e a persuasão. Se for Pode isso, ser entre o estupro evolutivo e a informação. Então, mas em que momento a gente percebe que a gente está rompendo a linha da Tares e entrando na persuasão? O desconforto. Pelo menos na minha sinalização pessoal, passar da conta gera desconforto. É só dar uma informação além do necessário, ou intrusiva, ou fora de hora, que dá aquele branco no salão. Dá um para-sorriso amarelo. O padrão de energias cai. Você sente que a energia ficou poluída. Na hora. Percebe na hora. Então, não adianta tentar continuar insistindo, porque ali já melou.
Houve uma poluição, uma contaminação. A sinalética parapsíquica, ela é muito boa nessa hora, porque ela te dá o fluxo da seta apontando até onde você pode ir. Você segue o fluxo das circunstâncias até onde você pode ir. Esbarrou em alguma coisa, sentiu que a pessoa não caiu bem, você recua. Por isso que a TARES ela é feita de fluxos, refluxos, recuos, entradas. Ela tem todo um movimento, é uma coreografia, tem um balé envolvido nisso. Que se a gente não souber lidar com esse balé das palavras, com essa coreografia, a gente fere e sai uma nota dissonante. A bailarina escorrega e quebra a perna. Enfim, tem alguma coisa que não cai bem. Quando o fluxo da TARES está correto, mesmo que o seu oponente ou quem está ouvindo esteja mexido com algum pertúrbio, o amparo permanece. Você continua sabendo que o ambiente está sob controle, o ambiente está controlado e com as energias positivas. Pelo menos na minha experiência, Márcia. Ficou claro? Ok, Márcia? Tudo bem? Agora, Malu, novamente na parafatologia, 11ª linha, gostaria que abordasse a inteligência evolutiva na paracomposição da família humana, orientada pelos evoluciólogos, com vistas à reconciliação grupo kármica. É um show, né? Eu gostaria de entender mais isso, porque isso é justamente o curso de formação do evoluciólogo, assim suponho. Ele faz o cruzamento das fichas entre aquelas pessoas que vão compor aquela família nuclear, na medida exata dos desafios e das reconciliações e recomposições necessárias. É fora de série. Então, você, à medida que vai acompanhando esse movimento e agindo mais ou menos dentro do plano inicial, que você também ajudou a fazer e ajudou a participar dele, você vai sentindo que essa malha, esse tecido, essa relação, ela é muito especial, ela é muito fora de série, em termos do seu aprendizado. Então, pega assim, vamos supor, o que a Malu precisa aprender na vida atual dela aqui? Precisamos juntar aquela pessoa que vai provocar isso nela. Nós precisamos trazer esse pai que vai trazer essa experiência. Aquela mãe que está lá atrás há muito tempo, milênios sem encontrar, pode pôr aqui. Aquela filha vai ser o ideal, porque vai poder fazer a recomposição. Junta esse povo todo, faz uma amálgama daquilo, e aquilo ali é um ambiente mais criativo e o laboratório mais fora de série que você poderia ter. Ninguém poderia escolher melhor do que aquilo que foi feito. Não haveria uma escolha melhor do que aquela, porque aquelas pessoas juntas vão provocar em você exatamente as reciclagens, os movimentos, os pertúrbios, os aprendizados que você estava precisando. Então, cada um vai ser... É uma peça, é um psicodrama, e cada um já vem com aquela sua fala, e cada participação vai provocar determinada reação em você. E é uma coisa que vai te transformar. Você vai sair melhor e todo o grupo vai sair melhor. Eu falo também no meu livro, quando eu melhoro, todos ganham. Se você é o mais lúcido, aparentemente, daquele grupo, ou fez um curso intermissivo, é claro que você é o protagonista daquela história. Se você se sair bem, todos se sairão bem. Se você melhorar, todos serão beneficiados. Se você compreender, todos poderão crescer. Então, haverá, vamos dizer, vai se desfazer o nó da discórdia, o nó do desentendimento, para se transformar no laço da união, do entendimento, da pacificação, do crescimento para todos. É dessa forma que eu vejo o papel dos evoluciólogos na trama da família humana, melhor do que qualquer novela. Agora, professora Malu, poderia comentar a terceira referência bibliográfica do seu verbete? É o livro o Cœur. O livro Le Haut Cœur, de Catherine de Médicis, é da biblioteca Albin Michel, é da história. É um pesquisador, ele é um historiador, um intelectual francês atual. Esse livro é de 2005, ele se chama Denis Crouzet, e ele fez um levantamento bem completo da história da dinastia dos Valois, das guerras de religião e principalmente da personalidade Catarina de Médicis, e nela ele encontrou um processo de erudição voltado aos clássicos e voltado principalmente ao princípio coincidência opositórum. E ele viu que na regência dela e no modo dela atuar,
era o uso do irenismo, que é o berço do pacifismo, no sentido de querer unir pessoas opostas. Por exemplo, no conselho dela, no parlamento, no grupo que ela tinha de conselheiros e de conselho que decidia tudo na França, havia tanto protestantes quanto católicos. As pessoas eram escolhidas pela sua capacidade e eram postas a trabalhar juntos em causas do bem comum. E isso permitia um alto nível de erudição à volta, e dessas personalidades, há alguns fora de série, eu citaria Michel de l'Hospital, ou L'Hôpital, como alguns preferem, que era também um magistrado. Enfim, grandes pensadores estiveram próximos e puderam inspirar ações mais coerentes e menos selvagens, numa época de selvageria. Inclusive Michel de Montaigne, Etienne de la Boétie, e principalmente os gregos, os neoplatonianos. Então, era mais enfim, era um pouco de fantasia querer transformar aquela tribo bárbara num grupo de intelectuais, mas foi tentado, isso aí foi tentado. E esse livro traz toda essa cultura e descreve o cenário e o ambiente do século XVI e principalmente da França. E, professora Mauro, nesse mesmo livro, qual é a relação que ele faz, eu vejo aqui no complemento do título, com o processo da Noite de São Bartolomeu, é isso? Todo, porque ali foi um processo político. Inclusive, esse autor, Denis Crouzet, ele escreveu um livro específico sobre isso, do processo político da Noite de São Bartolomeu. Erros e acertos, o dito pelo não dito, o que aconteceu. Agora, curiosamente, quem tem interesse por esse tema, deveria ler Balzac, Honoré de Balzac, que é aparentemente uma ficção. Balzac era sensitivo, Balzac tinha percepções, tanto que foi ele o profeta da projeciologia, ele é que trouxe a ideia da ciência, que no futuro, o homo duplex, que seria no futuro uma ciência. Então, Balzac, que é bem sensível a essas ideias, ele faz ele cria uma cena, uma situação que ocorreu nos bastidores e que aquilo tem muito de realidade. Não sei se você conhece, chama Sur Catherine de Médicis, sobre Catarina de Médicis. É uma obra de Balzac em que ele retrata o que teria sido os bastidores da Noite de São Bartolomeu, daquela condição ali, que aconteceu por causa de um casamento de duas religiões diferentes, nunca esquecendo. Mauro, aqui. Você acha que tem determinados conflitos que tem que se deixar stand-by por um momento? E se sim, qual é o limite para se chegar num acordo, vamos dizer? É uma condição bem difícil, sim, mas a gente vai testando, vai sondando as energias. A hora de agir e de atuar num conflito e de entrar com um posicionamento, ela fica bem sinalizada quando há uma certa tranquilidade íntima em relação ao tema. Você já consegue pensar sobre aquilo, sobre as pessoas, possíveis saídas ou abordagens, sem sentir um perturbo emocional muito grande. É claro que isso vai exigir toda uma preparação. Outra coisa, na prática da TENEPS, você pratica a TENEPS? A prática da TENEPS, ela é a antessala da pacificação. A TENEPS, ela é o princípio coincidência opositório funcionando a todo vapor. Botar os oponentes ali dentro, os nomes naquele terreno, porque é um terreno neutro, sabe? A TENEPS é um terreno neutro, onde todos chegam por um bem comum, ou seja, serem assistidos. Então, é um terreno de conciliação, onde ali é possível você permitir os encontros para que haja a troca mútua, os desabafos, cada um possa dizer aquilo que pensa e lá na frente eles possam se encontrar. As pessoas nem sabem que isso acontece, elas não precisam ficar sabendo, elas não vão se lembrar, mas elas vão se olhar de uma maneira diferente depois que um tenepsista põe o nome das pessoas em conflito juntos na TENEPS. Isso existe realmente. Então, vai se preparando o desenlace positivo da conciliação a partir da TENEPS. Você vai colocando as pessoas ali dentro e vai havendo aquela aclimatação pacífica, para que lá na frente aconteça o melhor para todos. Pelo menos na minha experiência, eu vejo isso. Às vezes é preparado durante anos o encontro decisivo. E, às vezes, ele já ocorreu no extrafísico, aqui só existe vamos dizer, uma ratificação daquilo. Agora, tem uma pergunta aqui genérica, né?
Gostaria de saber se foi a Conscienciologia quem criou o princípio da descrença. Vocês podem me dizer como chegaram a essa ideia das pessoas terem as experiências? Bom, esse princípio da descrença, praticamente, ele é sinonímia da Conscienciologia, né? Então, na verdade, ele está muito diretamente relacionado à questão da TADES, da informação que a Conscienciologia propõe e da questão da necessidade de você fazer autoexperimentação e comprovar pelas suas próprias experiências as verpões colocadas pela Conscienciologia. O próprio professor Valdo, que propôs esse princípio, que coloca em todas as obras, em todas as salas de aula da Conscienciologia, em todos os livros, né, professora Malo? Tem sempre uma vertente desse princípio. Então, você deve ser nova na Conscienciologia. Se você ainda não refletiu sobre ele, me parece que está começando a aprender a importância desse princípio. Realmente ele traduz essa necessidade de uma informação nova, que de certo modo dá um certo impacto, o fato dela exigir, enquanto ciência, que você tenha as suas vivências para aquilo não se transformar naquela velha ladainha das religiões, das seitas, dos mitos, que vem acompanhando toda a nossa história aí ao longo da evolução do planeta, tá certo? Então, tem as suas autovivências e boas pesquisas aí dentro do âmbito da Conscienciologia. Não sei se você quer colocar alguma coisa, Malu? E da informação no lugar da crença, ele não é novo. Se você for olhar na história da humanidade, ele aparece em certos pensadores, alguns antigos pensadores traziam ideias similares. Agora, na verdade, ele não parece novo porque ele é o princípio mesmo da ciência. É o princípio científico da descrença, que é o ceticismo até prova em contrário. Você vai lá, procura. Ou inocente até prova em contrário. Também pode. Então, veja, para que vai brigar antes dos fatos acontecerem? Experimente primeiro, que aí você vai ter casuística própria, não vai ouvir falar nem citar o vizinho. Agora, professora Malo, com base na 9ª linha da sofatologia, o desconhecimento de si próprio e do outro gerando infortúnios entre conviventes. Como avalia a qualidade e nível de alinhamento das amizades na CCCI como potencial reurbanizador da Conscienciologia? Na minha percepção, é sobre amizade que ela está perguntando, né? Amizade. Eu vejo a amizade como uma pedra de toque, porque mesmo nas relações amorosas, aliás, havia uma expressão na Renascença muito interessante, que é a amizade amorosa. Eu acho muito interessante, amitié amoureuse, eu gosto dessa expressão, porque é uma das formas de amor e de afeto, e ela é mais isenta porque ela acaba sendo menos interessada em só preencher carências. E muitas vezes na relação homem-mulher há muito esse aspecto, um tentando que o outro seja o preenchimento das suas carências e vice-versa, o atendimento a todas as vontades. E na amizade, a gente procura mais fazer por onde conservar aquela condição e há uma isenção maior. Talvez por não haver, às vezes, uma convivência diária na mesma casa todo dia também, isso facilite a distância, o distanciamento, o recuo, para a pessoa ter uma visão crítica um do outro, um amigo do outro com uma visão crítica maior. Então, eu vejo que não só na CCCI, em qualquer contexto, multidimensionalmente, por exemplo, eu tenho muitos amigos, multidimensionalmente. Nessa dimensão eu tenho alguns, mas multidimensionalmente eu tenho muitos, de várias épocas. Muitos deles me ajudaram na confecção desse verbete, porque são os próprios autores de algumas ideias que estão aqui. Então, eu vejo que essa conservação de amizades, até em pontos de vista diferentes, até na amizade discordante, como eu coloquei, ela fortalece tudo. E esse infortúnio entre conviventes é justamente não poder estabelecer um laço de amizade, porque muitas vezes a pessoa estigmatiza você de muito tempo, de muitas vidas, tem de você uma visão distorcida, desatualizada, e que por mais que você tente, não consegue desfazer. Tem que deixar o tempo ao tempo. E isso gera infortúnio, sim, porque perde-se a oportunidade de conviver e de enriquecimento do seu conhecimento com o da outra pessoa. E isso é muito comum, não só na CCCI, em qualquer lugar do planeta, em qualquer sociedade, esse processo existe. Ele continua, dentro dessa mesma colocação,
de que modo as amizades mais conscienciofílicas podem contribuir para a reurbanização e para a própria divulgação teática da conscienciologia e da projeciologia? Pode muito. As amizades positivas nesse sentido, elas colaboram com você e muito. Algumas são um suporte afetivo importante num momento crítico, outras a lealdade na questão da confidência, da informação que você ainda não pode dividir com tantas pessoas e você tem naquela pessoa um porto seguro, não só para ser o seu ouvinte, mas também para te dar um feedback e ver e mostrar um outro modo de pensar. Olha, você não viu por esse lado. Olha, você não viu aquela outra coisa. Eu sou muito grata às minhas amizades de maneira geral, e especialmente na CCCI, principalmente a pessoas que me deram e me ajudaram a conquistar uma autoestima parapsíquica bem consolidada. Eu sou muito grata a essas pessoas que me deram essas oportunidades, porque eu me saio até bem na parte intelectual, me saio razoavelmente bem também na comunicação, naquele tripé, mas o parapsiquismo eu não tinha dado o devido valor, e eu tenho nessas amizades, vamos dizer assim, uma gratidão muito grande por elas, no sentido que essa autoestima parapsíquica, o bom uso da sua dotalidade, ou superdotalidade, ou o que seja, parapsíquica, está sendo usado de um modo útil, edificante e construtivo. Então, eu sou muito grata a essas personalidades que me deram essa contribuição. Claro que encabeça a lista o professor Walter, que eu conheci há 27 anos, e há quase 3 décadas de convivência, e ele foi das primeiras pessoas, a primeira pessoa a me fazer me dar esse tipo de suporte afetivo e de amizade, de lealdade, e para a conquista vamos dizer, desse amadurecimento parapsíquico. Pessoal, eu quero aproveitar aqui a presença até de uma das professoras e fazer o convite para o curso ECP1, Extensão em Conscienciologia e Projeciologia. Ele vai ser entre o dia 23 a 24 de agosto de 2013, e a temática é Parapsiquismo Intelectual. Professores Marina Tomás e Malo Balona, e vocês podem ter informações ecp1@ipc.org. Então aproveitem aí, porque são duas veteraníssimas, né, propositoras do curso, atuantes aí desde o início. É um encontro bem interessante, a gente poder retornar ao curso e trazer a bagagem acumulada desse período todo, né, do próprio curso. Exatamente. Muito bem, então, eu agradeço a participação de todos os Obrigada. tertulianos, paratertulianos, professora Malo. Nós aguardamos, então, aí as próximas centenas de verbetes, tá certo? Muito obrigada. E os nossos comerciais. Obrigado. Hoje tivemos 41 assinaturas no livro de presença, 15 perguntas presenciais e 16 online. Os recados são da Ana sobre a praxis parapsíquica interassistencial, a Lourdes, educação despertológica, e o Otto, poliglotismo parapsíquico. Boa tarde. A Intercamp, em parceria com a CIP, convidam para o curso inédito Praxis Parapsíquica Interassistencial. O EPICOM será o professor Mário Oliveira, também é o autor do curso. O Praxis é um curso de imersão em campo energético. Acontecerá no Hotel Rifoles, em Natal, Rio Grande do Norte. Terá início no dia 30 de agosto, às 12 horas. Encerrará no dia 1 de agosto, às 16 horas. As informações podem ser pelos telefones 84-8722-9002, 84-3211-3126, e os interessados também podem encaminhar e-mail para intercamp@intercamp.org. Obrigada. Boa tarde. A Evolucim convida a todos para o curso Educação Despertológica, que é dividido em 2 módulos independentes. Então podem participar do módulo 1 ou do módulo 2, ou dos 2 módulos. O módulo 1 é no sábado, dia 17, onde nós vamos analisar a influência da infância na desperticidade do adulto de hoje. Então, há aspectos da nossa infância, da educação da infância, que ainda influenciam o alcance da desperticidade no adulto de hoje.
Um exemplo que ainda há pouco a professora Malu Balona falou é a questão da autoestima. Muitas vezes a nossa baixa autoestima vem da infância, vem da educação na infância. A autoestima é fundamental para ultrapassarmos muitos aspectos quando somos adultos. Então depois vou dar técnicas também como ultrapassar essas influências ainda mesológicas da educação na infância. Então este curso 1 é para todos os adultos. Depois o curso 2, que é no domingo, dia 18, é então para quem trabalha com crianças ou quem tem filhos e gostaria logo de dar uma educação à criança já a ultrapassar vários trafares e também para fortificar vários trafores. Este é no domingo, é o dia todo. Estão todos convidados para o curso 1 ou para o curso 2. Mais informações é no CEEC. O curso é comigo, Lourdes Saio, venho de Portugal de propósito para dar este curso cá. Obrigada a todos. Boa tarde a todos, tertulianos, teletertulianos. Em nome da ACIP, é uma satisfação convidá-los a todos para o curso Poliglotismo Parapsíquico. A ideia desse curso é entender melhor como utilizar as línguas estrangeiras em favor do autodesenvolvimento parapsíquico. Então, esse curso tem como público-alvo tanto aquelas pessoas que já têm um certo parapsiquismo e querem aproveitar isso para desenvolver as línguas estrangeiras, como o contrário, aqueles que têm algum poliglotismo e querem, a partir disso, desenvolver as línguas estrangeiras. Ou os dois também. Então, ele é um curso que abrange todos os públicos interessados, tanto no poliglotismo quanto no parapsiquismo. O pessoal que quiser ter maiores informações também, vale assinalar que tem 2 vídeos, seja no YouTube, seja no Facebook, um vídeo da ACIP, Associação do Parapsiquismo Interassistencial, onde eu, que sou professor do curso, falo mais sobre isso, e tem um outro vídeo da Comunicons, que também se fala bastante sobre isso. Então, estão todos convidados, é nesse domingo agora, no dia 18 de agosto, na sede da CIP, aqui em Foz do Iguaçu, e é o dia inteiro, vai de 8h30 até as 11h30, aí tem a pausa para tertúlia, e volta de 3 às 6. O investimento é R$ 90. Quem quiser maiores informações pode ligar à tarde, a partir das 15 horas, na CIP. O telefone é 2102 1421, o código é 45, repetindo, 2102 1421. Entre em contato e faça sua inscrição e aproveite o curso. Estão todos convidados. Obrigado. Para amanhã teremos o verbete Temperamento Autodestrutivo. A especialidade é Temperamentologia, de autoria do professor Daniel Bertolucci. Obrigado pela sua presença e até amanhã.